Pessoal, antes da gente iniciar a aula de hoje, então vamos ver basicamente esses três assuntos aqui que estão na apostila, né? Falar sobre um pouco do DBA, o papel dele, o que ele faz, né? Onde vive, os modelos de banco de dados em relação ao projeto, né? Então, isso que a gente viu em relação a hardware, agora vamos ver em relação ao projeto de banco de dados, e os tipos de dados e nomenclaturas, né? Então, desse assunto aqui, depois a gente vai fazer uma atividade um pouco mais prática, e então é importante pegar esses conceitos aqui, tá? Então, à medida que eu for falando, eu vou acrescentando mais assunto aqui, mais conteúdo ao resumo. Em relação aqui à apostila, né, vamos rever, relembrar alguns conceitos. Então, um dos conceitos que a gente viu na aula passada é o conceito de transação, tá? Então, transação, ela, digamos que ela é um procedimento que ela deve ser completamente acionada se atender essas quatro propriedades aqui que a gente inicia pela palavra, né, pelo acrônimo de ACID. Então, ACID vem de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Até dei um exemplo, né, na aula passada, uma transação bancária. Então, quando você faz uma transação, você vai realizar uma transação bancária, um caixa eletrônico, ou seja, pela internet, né, essa transação tem que existir na sua totalidade, ela tem que ser consistente, tem que ser rápida e tem que ser durável. Ou seja, se precisar desfazer uma transação, é apenas uma outra transação para ser desfeita, né? Então, é um exemplo prático que eu dei. E hoje a gente começa a falar então do DBA. Tá? DBA, Database Administrator, ou administrador de banco de dados, né? Ou também de base de dados. Então, hoje em dia, em qualquer organização de software, que trabalha com software, que digamos que exige um pouco mais de recursos, então não é qualquer software que vai ter um DBA, mas um RP, um software de maior escala, principalmente quando se trabalha com vários módulos que se conversam, se comunicam nesse software, né, nesse RP, a figura do DBA se torna importante. É só com software? Não. Tem muitas empresas que não são do ramo de software nem da tecnologia, mas existem DBAs justamente para cuidar, né, da sua base de dados. Então, por mais softwares diferentes que existam numa empresa, os dados, a base de dados, ela tem que ser totalmente consistente e ela é, às vezes, até mais importante os dados do que a própria empresa, né? Então, existem pessoas responsáveis para isso. Um administrador de banco de dados, ele não se torna um dia para a noite e nem durante um curso, durante uma faculdade, enfim, ele não se torna um DBA fazendo apenas uma faculdade. É um conjunto de fatores e ele é digamos assim, um profissional muito completo em relação a alguns assuntos que ele precisa saber, né? Eu vou falar aqui um pouquinho das responsabilidades, né, mas no meio disso tudo aqui, vocês vão ver que ele precisa ter outras habilidades também, tá? Então, normalmente, ele é o responsável pelo SGBD, lembrando que a empresa pode ter até mais de um banco de dados, se tiver softwares diferentes, podem ter vários softwares, né, para ele cuidar. Tem a responsabilidade de autorizações de acesso, o monitoramento, não necessariamente é só ele pode delegar essas atividades também, mas ele tem que ser um cara muito responsável em relação a essas atividades que ele faz, né? Ou que ele delega também. Então, falar um pouco aqui das responsabilidades dele, né? Então, o que ele precisa ter um pouco além das responsabilidades que eu comentei aqui em cima, né, que ele tem que ter umas habilidades também. Então, ele tem que ter uma disciplina em relação à recuperabilidade. Criação e teste de backups. Então, imaginem vocês que eu tenho uma base de dados e eu não me preocupo com o backup dessa base de dados. Um dia para a noite pode acontecer várias situações.
tanto físicas quanto lógicas. Então, pode acontecer do servidor, do banco de dados, ficar indisponível, seja por um incêndio, pode ter sido roubado, simplesmente quebrou, né, destruído. A parte lógica, ou seja, por mais que esteja num equipamento excelente, um equipamento que você confia, se você não faz um backup, uma hora ou outra esse equipamento pode vir a dar defeito. Então, se você está em um lugar só, essa base de dados sua, você não está cuidando dele direito. Então, o DBA ele é muito responsável na criação e teste dos backups. O teste do backup, se vocês terem uma ideia, além de você fazer um backup, é você testar a recuperabilidade dele depois. Então, não adianta simplesmente fazer o backup. Digamos que vocês têm os arquivos de vocês salvos no computadores. Tá? Você simplesmente ir lá e copiar para uma outra pasta no computador, isso daí não muda nada. Né? Agora, se você copiar para um outro pendrive e colocar ele na nuvem, aí você já começa a confiar. Ah, se você perdeu o seu computador, o que, que eu faço? Como ele está na nuvem, como ele está no pendrive, esses arquivos eu consigo recuperar. Então, tem que pensar muito nisso. Também a questão da integridade. Tá? Então, a integridade dos dados diz respeito a saber se esses dados estão todos lá, todos corretos. O exemplo que eu dei da transação, né? Digamos que a gente faz um saque, né? É uma transação, e o cliente vai lá e consegue sacar o dinheiro, consegue pegar os valores, né, em moeda. Porém, lá para o banco de dados, essa transação não existe. Então, o cliente pegou, digamos assim, que ele levou essa vantagem e o banco teve esse prejuízo. Pode acontecer o contrário também. Do cliente afirmar que fez a transação, o dinheiro, por algum problema de hardware, não sair, né, e a transação para ele ficar contínua na conta. Digamos assim, lá aconteceu o saque, mas fisicamente ele não conseguiu pegar o dinheiro. Então, essa questão de integridade, né, em relação a isso, você tem que estar com os dados todos íntegros. Né? Segurança, então, quando se fala em segurança, diz muito respeito ao acesso aos dados. Né? Não é segurança de chegar lá e deixar o servidor trancado com chave, ou deixar alguém cuidando lá dos dados 24 horas por dia. Não. Ele diz muito em relação ao controle de acesso aos dados. Vou dar um exemplo na empresa que eu trabalho. Quem tem acesso aos dados no cliente, ao banco de dados no cliente, são apenas algumas pessoas. E além dessas poucas pessoas, poucas ou menos ainda, né, desse universo de pessoas, elas podem fazer alguma alteração nos dados que a gente tem. Então, normalmente, esse controle ele tem que ser feito normalmente por um DBA, tá? Ou por alguém responsável pelo sistema. Então, são poucas pessoas que têm que ter acesso. E questão de segurança também envolve se o usuário tem permissão para acessar o banco, para visualizar dados do banco. Então, visualizar dados também pode ter uma restrição. Né? Às vezes ele consegue logar no banco, mas não consegue ver os dados. Né? Então, ele pode ter uma restrição para não poder alterar os dados. Consegue ver, mas não alterar. Então, questão de segurança, o DBA também tem essa responsabilidade. Disponibilidade. Disponibilidade diz muito respeito ao tempo que o banco de dados tem que estar disponível. Hoje parece um pouco falar simples, né? Que tem que estar disponível a todo momento. Não é tão simples garantir isso. Ele tem que fazer essa garantia. Um exemplo que a gente pode passar. Pensa no e-mail de vocês, tá? Se o banco de dados, que para você acessar um e-mail, você precisa ter o login e senha. Então, essa senha ela está armazenada no banco de dados, criptografada, com segurança. Então, quando eu vou fazer o acesso, eu preciso colocar o login. Então, esse login que eu faço, ele precisa estar disponível para mim a qualquer momento. Tá? Não existe uma hora, só pode ser das 6 à meia-noite. Tá? Então, tem que estar disponível a todo momento. E se der algum problema, aí ele tem que ir lá e resolver de alguma forma, se não der uma base, tem que ter um backup acessando outra base. Né? Então tem que ter a disponibilidade a todo momento. Desempenho. Então, a partir do momento que vai acumulando dados, vai tendo mais dados no banco, o desempenho pode cair.
Então tem que garantir o máximo de desempenho. Ele não pode, porque a base está aumentando, está tendo, está crescendo drasticamente a quantidade de dados, que vai cair o desempenho, tá? Então ele também tem que pensar nisso. E também dar suporte a desenvolvimento e aos testes. Então, como eu falei antes, né, o DBA ele tem digamos assim, uma carteira de conhecimentos ampla, mais vasta do que um próprio desenvolvedor, o próprio analista de teste. Tá? Então, ele tem que ter um pouco desses dois e, além de todo o conhecimento, toda a base para dar suporte ao sistema. Tá? E quando se fala o sistema aqui, a gente está colocando desenvolvimento e teste, mas poderia ser também um suporte aos usuários. Né? Então, às vezes acontece do usuário reclamar, fazer uma reclamação, e nem desenvolvedor, nem analista consegue resolver. Se o problema for base de dados, for lá no banco, aí o DBA pode ajudar nesses casos aí. A ajuda que ele dá também, principalmente aos desenvolvedores, então quando eu vou lá e preciso fazer uma alteração na base, e essa alteração que eu faço localmente na empresa, numa base de teste, pode dar certo. Mas se eu fazer lá no cliente, que a gente chama de base de produção, pode dar certo, mas demorando demais. Então, essa demora, ela pode ser ocasionada por uma consulta mal feita, um acesso à base mal feito. Então, teria que ser feito algo mais rápido para não demorar tanto. O cliente não pode ficar esperando uma atualização, principalmente de base de dados, lá para ele poder usar o sistema. Então, o DBA tem esse conhecimento para poder também ajudar os programadores e analistas de teste em relação aos dados que existem no software. Tá?